Todos essa noite. Vamos começar com uma meditação curta e nós vamos estabelecer a nossa motivação. Então, nós vamos passar 1 minuto ou 2, apenas observando a respiração, a técnica que você está acostumado a usar para meditar sobre a respiração, e nós vamos fazer isso em silêncio por alguns minutos. Então, eu vou levar vocês a fazerem uma breve reflexão só para estabelecer a nossa motivação para esta noite. Então, agora nós vamos nos lembrar da nossa última conversa aqui, dividindo os ensinamentos do Buda em um que leva a resultados melhores, de ter o melhor renascimento. E esse é o nível inicial de motivação no Lamrim, onde nós reconhecemos que nós temos essa oportunidade nesta vida de criar as causas para um bom renascimento, por muitos bons renascimentos. Esse pode ser um nível de meditação, de motivação que nós podemos trazer para essa meditação. Mas há também outros dois resultados, que são o resultado bom, certo. Essa ideia de que nós podemos atingir um estado mais duradouro de bem-estar, além de um bom renascimento, mas isso pode nos ajudar no final a atingir algo em que nós possamos realmente confiar. Então, aqui nós geramos a motivação da pessoa de capacidade mediana, a motivação que busca a liberação, busca se livrar do próprio sofrimento, do nosso próprio sofrimento. Isso é certamente algo que necessita da compreensão da vacuidade para que seja alcançado. E então nós podemos, agora que nós vamos nos engajar com os ensinamentos do Sutra do Coração, realmente nós podemos nos livrar das causas do sofrimento e atingir o Nirvana, esse estado de paz. Mas, idealmente, nós queremos trazer a motivação da pessoa que tem a capacidade maior, grande capacidade, o Bodhisattva, o ser que quer usar a sabedoria da vacuidade junto com os métodos da compaixão, dos ensinamentos sobre a compaixão, para atingir um resultado mais elevado, que é o maior potencial mais profundo, o estado de Buda, esse estado em que nós vamos além da nossa própria liberação, para sermos capazes de beneficiar outros a desenvolverem todas as qualidades perfeitas, e assim nós podemos ajudá-los a atingir esse estado de Buda também. Então, pense que essa é a razão para nós estarmos aqui. Desenvolvemos a nossa motivação para isso, para que tudo que nós façamos, a nossa aspiração para o Sutra do Coração agora, seja causa para esse resultado, nossa própria iluminação, para que outros possam também atingir a iluminação. Então, pode abrir os olhos, nós vamos iniciar com a nossa recitação de algumas preces. Certo, Venerável Anandro? E vamos nós. Ótimo. Sangye chodam soki chonam la jancho bado dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonanki jola penche sangue jupasho. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade e de outras perfeições,
possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade e de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Muito obrigada, Veneranda. Então, vamos fazer uma revisão breve sobre o que nós falamos 2 semanas atrás, onde apresentei o Sutra do Coração no contexto desses ensinamentos, de compreender a motivação, como a motivação se encaixa no Lamrim. Esses ensinamentos são idealmente abordados, pelo menos para quem atingiu o escopo mediano, o grande escopo, tentando atingir a própria liberação ou a iluminação, mas idealmente, porque nós estamos trabalhando com Sutra Mahayana, nós queremos essa motivação da bodhicitta, esse desejo de se tornar um Buda para o benefício de todos os seres. Então, é isso que encaixa aqui. Então, nós olhamos também para os 3 giros da roda do Dharma que o Buda fez ao longo de todos os ensinamentos que ele deu. Nós podemos olhar 3 conjuntos de ensinamentos que o Buda deu, começando pelo primeiro giro, as 4 nobres verdades, que preparam tudo para todo o restante que ele falou. E nesse ensinamento ele não foi muito adiante em termos de vacuidade, como ele fez no segundo giro da roda do Dharma. No segundo giro é o giro em que ele refutou as características inerentes, a existência inerente. E é aí que o Prajnaparamita, a perfeição da sabedoria, os sutras do Prajnaparamita estão no segundo giro. E o Sutra do Coração é chamado assim porque ele é a essência dos sutras da perfeição da sabedoria. E deu todos os ensinamentos de uma forma muito concisa no Sutra do Coração. E quando nós falamos sobre o terceiro giro, é quando o Buda essencialmente falou sobre... fez a discriminação mais refinada. Algumas coisas existem, outras não. Esses foram ensinamentos provisórios, não foi um ensinamento último. E para aqueles discípulos que estavam prontos já para o segundo giro da roda do Dharma. Então, esses são ensinamentos muito revolucionários em termos de vacuidade da existência inerente. Essencialmente, nega tudo, e então nós chegamos a essa compreensão do que é a realidade, que ainda é um nível fino de realidade. Nós não refutamos completamente, mas esses ensinamentos são muito profundos. Agora, no Sutra, quando nós entramos no Sutra mesmo, nós falamos sobre o início do Sutra. Então, nós falamos sobre essas palavras que ele descreveu o tempo que ele estava, o professor, o lugar. Eu não vou passar por tudo isso outra vez, mas ele falou as 5 excelências. E daí ele falou, quando nós chegamos no poder do Buda, nós chegamos nesse ponto onde ele fala sobre o poder do Buda. Então, o poder das bênçãos do Buda. Então, a fala que vai acontecer entre Shariputra e Avalokiteshvara, esses 2 discípulos, Shariputra representando, de algum grau, a perspectiva Hinayana, e Avalokiteshvara, o Bodhisattva, Mahasattva, Avalokiteshvara representando a perspectiva Mahayana. Então, eu gostaria de dizer sobre isso também, que ainda que nós tenhamos essas 2 perspectivas diferentes, eu gostaria de enfatizar que, de acordo com esse segundo giro, de acordo com Prajnaparamita, é muito importante que ambos os discípulos, um que quer atingir a liberação no Hinayana, nós falamos sobre esses discípulos, os ouvintes, os realizadores solitários, ou se o discípulo quer atingir o estado de Buda no Mahayana, ou Bodhisattvas, ambos precisam realizar a vacuidade. Nós não chamamos de perfeição da sabedoria no Hinayana, mas é a vacuidade serve para remover as aflições e a ignorância e atingir a liberação. Eles precisam realizar essa mesma vacuidade. Mas, ainda assim, isso pode ser um tema muito difícil para muitos seguidores. Então, é por isso que esses ensinamentos eles são primeiramente dirigidos para aqueles que estão na linhagem do Mahayana, aqueles que querem atingir a iluminação. Então, esse é um contexto, e nós vamos agora falar sobre... Vamos à sequência. Então, aqui Shariputra já fez a pergunta, como é que um Bodhisattva... Ele disse, como um filho da linhagem, na verdade, treina, se ele quiser praticar a profunda Prajnaparamita. E, essencialmente, ele dá essa perspectiva
ele quer essa perspectiva. Como é que alguém pode realmente realizar isso? Porque o Shariputra representa a perspectiva daqueles que estão no Hinayana. Então, ele quer saber como é que os bodhisattvas fazem no caminho deles. Então, implicitamente no Sutra do Coração, assim como nos sutras do Prajnaparamita, implicitamente está todo o caminho para a iluminação. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Eu não vou passar muito tempo de novo falando no que nós falamos na semana passada, mas nós vamos falar sobre essas sessões. Então, lembra que nós falamos sobre esses 5 caminhos do Mahayana na semana retrasada: o caminho da acumulação, o caminho da preparação, o caminho da visão, o caminho da meditação. E, finalmente, no lado direito aqui, o caminho do não mais aprender. Então, isso representa como que os bodhisattvas avançam no caminho da compreensão e do desenvolvimento da sabedoria da vacuidade. Eles começam a ouvir os ensinamentos, começam ouvindo os ensinamentos no início do caminho, e daí eles desenvolvem a própria compreensão da vacuidade, analisando, usando técnicas que nós vamos falar hoje brevemente, e aí, no final, eles preparam a mente para chegar nesse momento em que eles realizam a vacuidade diretamente. E esse é o caminho da visão. E daí, continuando no caminho da meditação, eles, por fim, removem todos os obscurecimentos da mente. Nós vamos falar sobre isso também. E aí, no final, eles se tornam Budas. Então, de novo, nós vamos voltar para a resposta que a Avalokitesvara deu para Shariputra. Então, ele começa dizendo com esse primeiro parágrafo aqui, que é uma resposta concisa. Ele está dizendo só: Shariputra, qualquer filho da linhagem ou filha da linhagem que queira praticar a atividade da profunda perfeição da sabedoria deve contemplá-la da seguinte maneira, apreendendo correta e reiteradamente esses 5 agregados como igualmente vazios de natureza inerente. Então, de novo, isso é uma resposta concisa. Lembra, na última vez a gente falou sobre que inicialmente o Shariputra já conhece a vacuidade do eu, e agora ele vai reconhecer a vacuidade de todos os fenômenos. Então, aqui, ele começa pelos 5 agregados. Então, quando ele fala também, igualmente, vazios de natureza inerente, isso se refere ao que aconteceu no caminho já de Shariputra, onde ele primeiro realizou a vacuidade do eu, e aí ele segue, então, para realizar a vacuidade da base do eu, os agregados, essencialmente divididos em 2, mente e corpo. Então, esses 2 componentes, eles servem como base para um ser, para uma pessoa. Então, eu queria falar sobre isso antes de nós entrarmos na resposta que a Avalokitesvara dá em mais detalhe, quando ele entra na resposta mais longa, mas eu queria falar sobre esses principais métodos que eu quero enfatizar para a realização da vacuidade. Vocês já devem ter visto isso nos estudos do Lamrim, particularmente na primeira parte. Qualquer texto do Lamrim ensina isso. E é isso que é frequentemente chamado da análise em 4 pontos. A análise em 4 pontos começa com o ponto mais importante, que é ter certeza de que nós identificamos corretamente essa noção de eu, essa pessoa que nós tentamos negar. Então, pode ser chamado a existência inerente, o eu que existe inerentemente, ou o eu que existe substancialmente, objetivamente, independentemente. A ideia é que esse senso de uma pessoa que é capaz de surgir aqui e que existe por si só. Isso, que tem essa habilidade de se ficar em pé por si só, se sustentar por si só. Isso vale para tudo, mas como eu mencionei 2 semanas atrás, é mais fácil começar com o eu. E é mais importante começar com o eu, porque é o eu que é o centro de todos os nossos problemas. Lembra, nós falamos sobre como nós ficamos presos nos sentimentos e nós somos levados por coisas que nos agradam e empurrar o que não nos agrada, que faz com que a gente tenha apego e raiva e todas as outras delusões. Então, essencialmente, nós precisamos começar olhando para como esse eu, essa pessoa a qual nós estamos tão apegadas, que nós acreditamos tanto, que não existe ali exatamente como nós pensamos que sim. Essa existência é muito, muito, muito sutil, não existe da forma que nós achamos que existe. Então, é aqui que nós começamos. E também fica um pouco mais fácil realizar a vacuidade do eu, porque nós tenhamos alguma compreensão que, para nós identificarmos uma pessoa, nós mesmos, ou qualquer outra pessoa, nós precisamos ver os agregados, geralmente. Nós vemos a forma, primeiramente. Depois nós compreendemos que a mente também, reconhecendo que nós
que nós falamos sobre ela, mas essencialmente nós precisamos de algo que seja a base para a pessoa. Então, como é que a pessoa pode existir independentemente se existe uma base necessária para que a pessoa seja identificada? Então, vamos começar com esse primeiro passo aqui. Nós não vamos aprofundar muito, mas é muito importante, porque se nós não identificarmos corretamente o que nós estamos tentando negar, o que nós estamos tentando refutar, então nós vamos pegar uma direção errada. Outra forma de olhar para isso é que muitos professores enfatizam é que assim como tudo parece surgir para nós, uma das coisas que acontece, além desses nossos pensamentos equivocados, é que tudo também aparece para nós como se elas fossem reais. Agora, tudo que está à sua volta, no ambiente onde você está, tudo que está aí parece para os seus olhos, tudo que aparece para o seu nariz, para o seu olfato, para a sua audição, para todos os seus sentidos e também para a sua mente conceitual, tudo parece que tem uma camada de existência inerente. Ela parece existir por si só, lá fora, autoestabelecido. Então, se nós claramente identificarmos isso, então nós entendemos o que nós estamos procurando. Nos ensinamentos do Lama Tsongkhapa, Lamrim Chemo, nos grandes tratados, ele diz que isso é muito importante. Distinguir, ele fala o que nós estamos negando, e se a gente não entender o que nós estamos negando, nós vamos ter esse problema. Se nós negarmos um pouquinho, nós vamos ter problema. Se nós negarmos demais, se nós acharmos que é a existência que nós estamos negando, nós também vamos cair no extremo do niilismo, da aniquilação. Então, nós precisamos ser cuidadosos aqui, nesse caminho do meio, como nós chamamos. Então, esse primeiro passo, que é olhar e encontrar o objeto de negação correto para que nós podemos encontrar esse caminho do meio, que nós queremos refutar os extremos, esse é o primeiro passo. O segundo passo é determinar uma das possibilidades para aquilo que existe, se existisse, como que seria? Claro que não existe, mas nós temos um sentimento forte de que existe, que tudo isso aqui, esses agregados existem. Todo mundo acha que tem esse senso de eu que está junto com tudo isso, com os agregados. A gente não tem uma sensação de que o eu está em outra sala, que está do outro lado da rua. A gente não acha isso. A gente tem uma sensação de que o eu está aqui, nesse lugar onde a mente e o corpo estão. Então, essa é uma possibilidade, certo? Possivelmente a mais provável. Mas nós temos que considerar uma segunda possibilidade, que é, talvez o eu seja alguma coisa diferente do corpo e mente, algo completamente diferente do corpo e mente. Isso, de novo, esse senso de existência inerente que nós estamos buscando, né? Então, alguma coisa que se sustenta ali como eu, que pode ser apontado, falar, aqui está o eu. Isso é completamente diferente do corpo e da mente. Isso seria uma segunda possibilidade. Não é muito provável, né? Porque a gente não tem essa sensação de que o eu é diferente do corpo e da mente completamente. Mas, se nós formos querer esgotar as possibilidades, nós temos que olhar para todos os lados. Para ter certeza de que o eu não pode ser encontrado, nós precisamos ter certeza de incluir todas as possibilidades. Então, a primeira possibilidade que nós vamos olhar, que é igual, o eu é igual ao corpo e mente, ele pode ser encontrado entre os agregados em algum lugar, de alguma maneira. Tem uma terceira etapa. Então, a primeira, nós identificamos as duas primeiras possibilidades, ou está aqui junto, ou é alguma coisa completamente diferente, inerentemente separado. Daí a gente olha para essa terceira possibilidade. Você pode fazer isso de várias formas. Provavelmente é mais fácil simplesmente investigar. Você encontrar alguma coisa que seja equivalente ao eu, que é igual ao eu, essa sensação forte de eu que parece tão real. Lembra, a gente falou da última vez, nós não falamos, mas uma forma de chegar a esse senso de um eu forte, ao qual nos agarramos, é pensar no momento em que o eu foi ameaçado, ou quando ele foi falsamente acusado. Quando alguém fala, você fez tal coisa, você fala, não, eu não fiz isso. Esse eu surge muito fortemente. Essa é uma forma de ter essa sensação do eu. Então, nós tentamos trazer esse senso de eu e parece que é alguma coisa que a gente pode apontar. Aí está o eu. Aí está o eu real. É aí que está o eu que existe inerentemente. Então, nós tentamos buscar primeiro no corpo. Será que é no corpo inteiramente? Algumas vezes a gente se identifica completamente com o corpo. Mas se o corpo inteiramente e nós temos muitas partes no corpo, muitos
tem o eu que está na cabeça, o eu que está no coração e muitos eus também. E se a gente olhar para todas essas partes do corpo, nós não vemos nada que seja o eu real. E nós continuamos examinando. Nós encontramos uma ausência de eu. Não importa como a gente olhe para o corpo, a gente encontra uma ausência do eu. Aí, se a gente for para a mente, né? Bom, talvez o eu seja a mente. E, de novo, nós temos muitas partes do corpo. Nós temos as 5 consciências, sentidos e a consciência mental. Nós podemos pensar que é a consciência mental. Eu acho que é o real, o eu real é a consciência mental. Mas isso significa que a gente não teria uma sensação de o eu ser a consciência visual, ou a consciência tátil, ou a consciência auditiva. A gente nunca acharia isso, porque essas consciências não podem ser o eu, só pode ser a nossa consciência mental. Então, de novo, a gente consegue ver que, se a gente continuar examinando, a gente não encontra nada que esteja realmente esse eu unitário, que a gente tem que surge tão fortemente, sem dúvida, às vezes. Então, a gente pode fazer esse tipo de investigação, olhar para as consequências. Então, se a gente pegasse essas várias consciências, se for só uma, ou se for as 5, olhar para a raiva, olhar para a inveja, olhar para a sabedoria, nós encontramos o eu, como sendo equivalente a alguma dessas partes da mente. Será que é o sentimento, a discriminação, é alguma outra dos outros fatores mentais, composicionais? Então, nós podemos fazer todas essas investigações e, no final, nós vamos chegar à conclusão de que nós não encontramos esse eu no corpo, nem existindo em nenhum dos agregados mentais, nem uma parte da mente. Então, ainda assim, a gente tem a sensação de que ele está ali. Então, a gente pode pensar, talvez seja a coleção de corpo e mente, o conjunto de corpo e mente. Talvez, às vezes, a gente usa esse termo, complexo corpo-mente, alguma coisa que fosse um conjunto, né? A mente e o corpo. Mente é uma coisa imaterial e o corpo é material. Então, nós juntamos essas duas coisas, que têm uma natureza diferente, nós chamamos de é um complexo corpo-mente. Se isso é o eu unitário, de novo, nós temos pelo menos duas partes. Então, nós teríamos o eu, que é o corpo, o eu, que é a mente. Mesmo que nós pensamos como um complexo, como algo que está reunido, uma coleção, isso não resiste à análise. Nós não encontramos nenhum fenômeno, nenhuma coisa única que nós podemos apontar e falar, encontrei o eu. Encontrei o eu real. Então, esse é o terceiro passo. Nós passamos por todas essas análises variadas e chegamos à conclusão de que o eu não existe inerentemente dessa maneira, como sendo igual a nenhuma das partes do corpo ou da mente, nem a coleção do corpo e da mente, conjunto de corpo e mente. Nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é olhar para a segunda possibilidade. E para fazer isso é muito fácil. Nós simplesmente dizemos, bom, na sua própria mente, pense em pegar seu corpo e a sua mente fora da cadeira onde você está sentado, colocar somente seu corpo lado a lado, coloca de lado o corpo e a mente. O eu continua na cadeira onde você está? O eu permanece? Ele permanece depois que você larga o corpo e a mente para lá? Se você coloca seu corpo e sua mente para o lado, deixa de lado, o eu estaria do lado também ali, a sensação de eu. Não fica nenhum eu sentado na cadeira se você põe o corpo e a mente fora da cadeira, como se ele fosse uma sobra. O eu real fosse uma sobra que está além de corpo e mente. Então, de novo, nós não precisamos fazer muito mais análises. Nós podemos dizer que o eu é completamente diferente de corpo e mente. Então, como que seria a experiência do corpo e mente? Se o eu não experienciaria isso. Seria uma coisa completamente diferente. Então, nesse terceiro e nesse quarto passo, nós chegamos à conclusão de que o eu não pode existir inerentemente como uma única coisa igual ao corpo e mente. O eu também não pode existir como uma coisa inerentemente diferente do corpo e da mente. Então, nós voltamos para o segundo passo. Tem uma terceira possibilidade? Acho que não. Eu nunca ouvi uma outra possibilidade. Se eu disser que eu estou dentro da sala ou fora da sala, essas são as duas únicas possibilidades. Eu estou na sala ou não. Ou a Nanda está na sala, ou ela está aqui dentro, ou ela está fora. E lá fora ela poderia estar em qualquer lugar, sei lá, passeando em qualquer lugar, não sei. Podia estar na Lua, podia estar passeando pelo país. Pode ser que ela não exista fora da sala.
Então, eu não sei, essa segunda possibilidade está coberta também. Então, nós buscamos o eu em um lugar ou em outro lugar. Nós não temos uma segunda possibilidade. Então, a conclusão que nós chegamos é que esse eu não existe inerentemente. Agora, isso significa que o eu não existe de forma alguma? Vamos falar sobre outro raciocínio que é comumente usado também, que é se assegurar de que a gente não caia nesse ponto de vista niilista. Isso que é chamado de raciocínio da originação dependente. Nós falamos de 3 níveis de originação dependente que nós podemos compreender com respeito ao eu, a pessoa aqui. Primeiramente, a pessoa depende de causas e condições. A pessoa surge na dependência de vários fatores, causas e condições que levaram à existência dessa pessoa. Então, nosso corpo tem causas, não é? Nosso corpo veio de 2 células que vieram dos nossos pais, que se uniram, e ali começaram a se replicar e criaram este corpo agora. Então, esse corpo é parte desse contínuo. A nossa mente veio de um momento anterior de consciência, sempre deu origem a outros momentos de consciência nesse contínuo. E claro que nós temos nosso karma, que são as causas de nós estarmos nesse renascimento humano, ter essa oportunidade maravilhosa. Então, nós temos muitas condições que também contribuíram com tudo isso. Todo o alimento que nós comemos, todo o oxigênio que nós respiramos. Então, nós temos muitas coisas que contribuíram. Então, nós podemos encontrar condições infinitas e circunstâncias infinitas. Então, a pessoa existe na dependência de causas e condições para que essa pessoa surja. Não tem como ter uma pessoa existindo sem causas e condições. Segundo, a pessoa existe na dependência de partes. Então, nós chamamos tudo isso aqui uma pessoa, mas ela tem partes, né? Nós vemos isso já. Nós temos a parte que chama mente, que inclui todos os fenômenos mentais, todas as nossas consciências, fatores mentais, etc. E daí nós temos a outra parte, que é o corpo, que tem todas as partes também. E, claro, muitas partes do corpo, todas essas partes têm partes. Nós encontramos um número infinito de partes do corpo e da mente, que são a base para a pessoa. Então, você consegue ter essa única coisa que nós chamamos de eu sem nenhuma dessas partes? Pode ser sem alguma dessas partes, talvez. Algumas pessoas perdem um membro, podem perder um braço, uma perna, talvez uma batalha, não sei. Mas não significa que eles não têm um eu ali. Mas o eu definitivamente depende das partes. O todo que nós chamamos de eu tem todas essas partes. E ele depende disso para a sua existência. Se você tirar essas partes, o eu não pode existir. O terceiro nível de originação dependente é que quando nós olhamos para essa parte como base, para aquilo que nós chamamos de eu, para aquilo que nós designamos como sendo eu. E isso vem do fato de que a verdade mais sutil dos sutras da perfeição da sabedoria é de que todas as coisas, o eu, os computadores, as cadeiras, as mesas, tudo, cachorro, gato, tudo, todas as coisas existem na dependência da rotulação mera, na mera designação da mente conceitual designando, dizendo isso é isso, aquilo é aquilo, isso é um corpo, isso é a mente, isso é o eu, isso é um computador, isso é uma cadeira, e etc. Então, nós designamos o que as coisas são. Mas, no final, elas não existem como aquilo por si só. Esse é outro raciocínio. Não existe um eu que existe por si só. Nós podemos ver essa falta de um eu, essa ausência de um eu independente, porque ele depende de causas e condições, depende de partes, e no final, ele depende, o mais importante é que ele depende da designação conceitual de eu. Nós chamamos isso de eu. Você tem a sua coleção de agregados, corpo, mente, nós pensamos nisso como sendo eu. E é isso. Essa é a única maneira que o eu existe no final. É muito, muito sutil. Lama Zopa Rinpoche diz que é quase como se o eu não existisse. Mas quase. Significa que você não está negando completamente. É muito sutil, a existência do eu é muito sutil. O eu com um pensamento, uma designação com esta base. Então, de novo, essa forma que a gente pode realizar
a vacuidade do eu, mas nós podemos realizar a vacuidade de qualquer coisa, porque computador é a mesma coisa. Você pode olhar para o seu computador, dizer, depende das partes, das causas e condições, depende de partes, todas as partes do computador, a tela, o teclado, e, não sei, os processadores, o que quer que seja aqui, e também depende, no final, de nós chamando isso de computador. Nós damos o nome de computador para essa coleção de partes, que é a base para o computador. Isso que nós chamamos de realidade convencional. Nós simplesmente designamos como um computador. E aquilo não tem nenhuma essência de computador ali, uma identidade por si só. Então, eu queria passar por isso brevemente, porque nós não vamos falar sobre isso, sobre todos os fenômenos que nós vamos falar. No filtro do coração, tem todas essas coisas que nós negamos à existência inerente. Não tem forma, não tem sentimento, não tem discriminação, etc. Mas nós precisamos, pelo menos, entender o que nós estamos fazendo com essa negação. Especialmente nessa primeira passagem que nós vamos ver agora, para compreender de uma forma muito sutil que vacuidade e originação dependente existem juntas. Então, quando nós fazemos a primeira análise, que a gente fala, não existe uma existência inerente aqui do eu, porque eu não consigo encontrar como sendo um agregado, nem diferente do agregado, eu também, isso é complementado, está alinhado com a ideia de que o eu é uma originação dependente. O eu existe de uma forma dependente, mas não existe de uma forma independente. Não existe inerentemente. Então, vamos passar para essa próxima passagem, que é a mais famosa do Sutra. Então, vamos colocar na tela. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é o que é chamado os 4 qualidades profundas. A forma como nós podemos ver a essência da vacuidade com respeito aos 4 fatos. Então, nós vamos continuar no segundo parágrafo. De novo, isso é relacionado ao caminho da acumulação e preparação, como está colocado aqui do lado direito. Nós vamos falar disso. Então, eu vou ler isso aqui. Forma é vazia, vacuidade é forma. Vacuidade nada é além de forma. Forma também nada é além de vacuidade. Então, vamos parar aqui. Eu vou falar essa segunda sentença já, ou terceira sentença. Então, quarta sentença, na verdade. Então, a primeira sentença é a forma é vazio. Está apontando o fato de que, quando você olha para os fenômenos que nós chamamos de forma, ou nós poderíamos dizer corpo, aqui, se refere à natureza última. Quando nós falamos de forma, a natureza última é vazia. Ela é destituída de qualquer existência inerente. E é quase como se ela tivesse existência inerente, nós teríamos... nós chegamos a essa conclusão no caminho da acumulação da preparação. Nós realizamos a vacuidade indiretamente. Nós compreendemos que forma e todos os fenômenos são vazios de existência inerente. Essa é a natureza última, é a natureza final. Da segunda sentença, vacuidade é forma. Isso se refere a essa natureza convencional sutil, em outras palavras. É uma manifestação da vacuidade, que é a originação dependente, que existe de uma forma muito sutil, como meramente rotulado, designado no espaço da vacuidade. A vacuidade se manifesta como forma. Então, forma é vazia, vacuidade é forma. Isso é complementar, uma complementa a outra. A natureza última da forma é vacuidade, e a forma como a vacuidade se manifesta é sempre junto com essa realidade convencional. Você nunca tem a vacuidade existindo sozinha. Não é alguma coisa uma super vacuidade lá fora também, não existe. Ela também está sempre junta com o fenômeno. Então, nós temos a forma e a vacuidade da forma. Nós não estamos transformando a vacuidade em forma, porque não é a mesma coisa. Mas a forma, a vacuidade do corpo, por exemplo, está junta com o corpo, com a forma. E essa é a vacuidade do corpo, é a natureza final do corpo, a vacuidade do corpo se manifesta como forma. Então, nós vamos juntar essas duas coisas, essa última sentença que diz: vacuidade nada é além de forma. Forma também nada é além de vacuidade. Então, deixa eu tirar a tela aqui para falar um pouquinho sobre isso. Então,
eu estava falando antes sobre como que nós temos esses dois fatos. Nós temos a vacuidade do fenômeno e nós temos a originação dependente do fenômeno. De novo, isso refere à natureza última, a vacuidade, a destruição de existência inerente, e nós temos, por outro lado, a natureza convencional, que é o fato de que as coisas surgem dependentes dos vários fatores, causas e condições, partes, mas no final tudo surge no nível mais sutil, porque nós meramente imputamos, designamos as coisas como tal. Então, nós chamamos aquilo que é forma de forma. E essa é a única forma que a forma existe, mas junto com essa forma, existe a vacuidade. Quando nós dizemos nessa última parte, forma não é nada mais do que vacuidade, e vacuidade nada mais é do que forma, nós temos essa ideia de que essas duas coisas coexistem. Então, existe essa frase num livro chamado Duas Verdades. Essas duas verdades são inextricavelmente ligadas, conectadas. Então, nós podemos conceitualmente isolar, nós podemos pensar na vacuidade, nós podemos pensar na forma. São pensamentos diferentes, mas eles são um e o mesmo. Eles são unidos numa mesma entidade. Vamos ao exemplo convencional. Se eu falar sobre uma mesa vermelha, nós podemos dizer que a cor da mesa e a forma da mesa são uma entidade, não é? São a mesma coisa. Nós podemos pensar separadamente, nós podemos pensar no vermelho, na cor vermelha, e a gente pode pensar na forma da mesa, que é plana e tal. Eu posso isolar isso conceitualmente, mas elas existem juntas. Elas são inextricavelmente conectadas, são o mesmo fenômeno que chamamos de mesa vermelha. Da mesma maneira, mesa e vacuidade da mesa estão juntas também, existindo juntas. Se eu destruir a mesa, a vacuidade da mesa não existe mais também, porque a mesa não existe. Mas a mesa sempre foi junta com a vacuidade da mesa. Ela sempre existiu dessa forma. Ela vai existir desse jeito até o fim. Assim como eu, pessoa que nós somos, estão juntas com a vacuidade do eu. E vai existir junto com a vacuidade até que o eu não exista mais. Esse eu que nós temos nessa vida aqui. A gente pode dizer que talvez o eu nunca deixe de existir, porque em algum momento a gente não nega a existência do eu. Nós estamos dizendo que enquanto houver a designação disto aqui como eu, o eu existe e a vacuidade do eu existe também. Porque nada tem existência inerente. Todas as coisas são vazias de existência inerente. Então, nós nunca vamos encontrar uma forma completamente separada da vacuidade e nem a vacuidade separada da forma. A forma não é diferente da forma, a forma não é diferente da vacuidade. A forma e a vacuidade existem juntas. Elas existem como uma única coisa. Conceitualmente são diferentes, nós podemos olhar de um lado e falar forma, verdade convencional, e do outro lado a gente pode olhar a vacuidade, que é a verdade última, mas elas são o mesmo fenômeno. Então, o que está acontecendo aqui, nesse nível do caminho aqui? Quando o Bodhisattva está treinando desenvolver a acumulação da sabedoria, ele está tentando ver a compatibilidade das duas verdades, que as duas verdades existem de forma complementar, elas existem juntas uma com a outra, e não como coisas completamente diferentes. Agora, para a maioria de nós, quando nós pensamos em vacuidade, parece que nós estamos negando que as coisas existem. E quando nós pensamos que as coisas existem em originação dependente, a gente volta lembrando que elas existem, né? A gente parece que reifica, a gente dá uma camada de existência inerente para as coisas. Então, nós precisamos encontrar uma forma de dizer que as coisas não existem inerentemente, mas que elas existem de uma forma muito sutil. Se nós usarmos os termos, se nós dissermos isso é destituído de existência independente, e isso é existente dependentemente, então nós temos existência dependente e destituição de existência inerente. Faz sentido, né? Se eu falo que alguma coisa existe dependentemente, ela não pode existir independentemente, certo? Uma coisa exclui a outra. Então, por isso que nós temos as duas verdades como partes integrantes combinadas de qualquer fenômeno. Então, qualquer coisa que existe, cadeira, mesa, computador, cachorro, pessoa, tudo isso está reunido junto com a vacuidade. O processo do Bodhisattva é esse, ele precisa chegar nesta compreensão correta,
nesse caminho do meio, que não permite que ele caia no extremo do niilismo, da aniquilação, de achar que as coisas não existem de forma alguma, e eles também não caem no extremo da existência independente, inerente, verdadeira. Então, esse é o processo do Bodhisattva que ele está atravessando. Então, essa é a instrução que está sendo dada pelo Sutra. Como que deveria ser, que deveria ser feito nos caminhos da acumulação da preparação. E daí, na última sentença, ele diz, da mesma maneira, sensação, discriminação, fatores composicionais e consciência são vazios. Por quê? Porque, de novo, os outros agregados também são vistos como vazios da mesma forma. A gente poderia dizer, sensação é vazio e sensação é vazio, vacuidade é sensação. Sensação não é nada diferente de vacuidade não é diferente de sensação. Nós podemos fazer isso com todos os agregados, porque eles podem ser analisados da mesma maneira. E é isso que o Bodhisattva deve fazer, analisar o eu, mas também analisar todos os fenômenos para chegar a essa compreensão da vacuidade muito profundamente. Então, nós chegamos ao caminho da visão. Vamos descer um pouquinho a tela. No caminho da visão, tem essa passagem maravilhosa que eu vou falar agora. Shariputra. Todos os fenômenos são igualmente vacuidade. Não têm características, não são produzidos, não cessam, não são imaculados, nem imaculados, não são deficientes, nem realizados. Então, o que está acontecendo aqui no caminho da visão? De novo, vou tirar a tela aqui, para lembrar vocês do que está acontecendo nesse caminho da visão do Bodhisattva. Então, os dois primeiros caminhos, acumulação e preparação, eles estão refinando a compreensão da vacuidade. Eles dizem que mesmo o senso de uma mente subjetiva e um objeto ali, que é vazio, aquilo fica menos diferente. É como se a separação entre o sujeito e objeto fosse ficando muito, muito fina. Porque, claro, o Bodhisattva tem uma capacidade meditativa muito grande nesse momento. Ele já desenvolveu o que é a união de Shamatha Vipassana. Isso aconteceu com uma compreensão conceitual de vacuidade lá no caminho da preparação. Então, lembra, se a gente voltar para a lista, nós vemos aqui que nesse ponto D ali entre o caminho da acumulação e preparação, na letra D ali, é a união de quietude mental e visão extraordinária, que é Shamatha Vipassana, que observa vacuidade conceitualmente. O Bodhisattva, nesse momento, ele ainda não tem a realização direta da vacuidade, mas eles realizaram a vacuidade de uma forma correta, porque eles investigaram usando os raciocínios todos que nós falamos até agora, a análise de 4 pontos e também a originação dependente e outros tipos de investigação que o Buda ensinou. E eles desenvolveram uma compreensão correta da vacuidade. Então, nesse momento, eles entram no caminho da preparação. Então, eles têm uma mente meditativa muito profunda. Na letra G é onde eles têm a realização direta da vacuidade. E é aqui que nós começamos o processo da bodhicitta última. A bodhicitta que você desenvolveu inicialmente, ela se torna muito poderosa, porque ela está unida com a realização direta da vacuidade. Então, dizem que essa experiência do Bodhisattva no caminho da visão, quando eles têm essa visão direta da realidade, da vacuidade, esse senso de objeto e sujeito não parece mais separado. É como se isso se fundisse em uma coisa só. A analogia que eles usam é que como se fosse água sendo despejada sobre água. Então, se eu pegar um copo de água numa tigela de água e jogar aquela água sobre a água, não tem como dizer a diferença de uma água com a outra. A água se torna uma só. Não dá para dizer, agora eu vou tirar a água que estava no meu copo, vou devolver para o copo. Não tem jeito, está misturado. Então, esse senso de ter uma consciência subjetiva que reconhece a vacuidade se desaparece completamente. Eles têm uma realização não conceitual da vacuidade. E não tem como estar errado isso. A pessoa não... Você vai entender que você está nesse momento. Não tem como você se enganar com relação a isso. Que você realizou a vacuidade de uma forma profunda. Você vai reconhecer esse ponto. Então, em termos dessas afirmações que a Avalokitesvara fez, a vacuidade não tem característica, etc.,
Se diz que são as 3 portas da liberação, 3 formas de realizar a vacuidade. Então, vou passar por essas 3 portas primeiro. Elas não são diferentes em termos de vacuidade que está sendo realizada. É só uma aplicação diferente. São 3 aplicações diferentes para enxergar a vacuidade. A primeira porta é chamada porta da vacuidade. A porta da liberação ou da vacuidade. A vacuidade é o fato de que nada tem características inerentes. Nenhum fenômeno, nem de jeito nenhum, tem características inerentes. É assim que normalmente nós falamos sobre vacuidade, não é? Quando nós estamos conversando sobre isso. A segunda porta da liberação é a porta da ausência de sinal. Ausência de sinal. Isso se refere ao fato de que as coisas que são causas, como, de novo, as causas desse corpo, as causas da mente, as causas do computador, as causas de qualquer causa, todas essas causas são destituídas de qualquer existência inerente ou de sinais inerentes, ou seja, eles não têm nenhuma existência inerente por si sós. Então, nós estamos tomando a ideia de vacuidade, nós estamos aplicando a tudo que é causa. Então, de novo, muitas causas para todos os vários fenômenos que existem. Esses fenômenos, no final, são relacionados às causas. Então, nós estamos falando do processo causal, da perspectiva de que a causa também é vazia. A terceira porta da vacuidade, porta da liberação, é a porta da ausência de desejo. A ideia de que nós não temos nenhum resultado inerentemente existente. Nós não vamos chegar a nenhum resultado que seja inerentemente existente. Então, nós estamos passando pelo processo de que as coisas vêm parte de causas e resultados são produzidos. Nós estamos refutando a existência inerente de todo o processo causal por essas últimas 2 portas da liberação. Então, vamos olhar para o Sutra. Vamos voltar para o Sutra. Eu vou deixar aqui na tela. Então, de novo, a primeira porta da liberação é a primeira afirmação, Shariputra. Todos os fenômenos são igualmente vacuidade. Então, ele chega na vacuidade direto. Essa é a porta da liberação da vacuidade. Simplesmente ele afirma isso, que todos os fenômenos são vacuidade. Então, a primeira porta da liberação da vacuidade. Daí nós passamos, então, para a segunda, para a ausência de sinal. Isso está coberto aqui nessa segunda, nessas partes aqui. Ó. Depois de vacuidade, então, ele diz, não tem características. Quando nós dizemos não tem características, de novo nós estamos dizendo que os fenômenos são causas, elas não existem causas com nenhuma existência inerente. Porque se as características fossem inerentemente existentes, elas não poderiam ser causas. Se as coisas fossem inerentemente existentes, elas seriam fixas, elas não poderiam se transformar. Então, essencialmente, quando nós dizemos não tem características, nós estamos nos referindo ao fato de que as coisas não tem nada ali que é estabelecida por si só. Não existe nada que existe inerentemente ali, porque nós estamos vendo que as causas mudam. Se nós vemos o que acontece quando uma semente se torna um broto, as características da semente não podem ser inerentes, porque senão o broto nunca surgiria. Então, as características do broto também devem ter alguma característica similar lá, mas ela é diferente da semente, que não está lá inerentemente também, e é a causa para o próximo estágio, a próxima fase da planta. Então, começa com a semente, a causa é semente para o broto a causa para o que vem de seguida e assim por diante. Nada disso tem características inerentemente existentes. Então, terceiro desses 8 dessas afirmações, segundo da ausência de sinal, não são produzidos. Ou seja, não tem nenhuma produção inerentemente existente também. Então, normalmente, as causas produzem resultados. A forma como elas produzem resultados também não tem nenhuma existência inerente. A única forma pela qual as coisas podem ser produzidas é pela vacuidade. Então, nós não vemos nada inerentemente existente aqui sendo produzido, porque, caso contrário, as coisas nunca poderiam mudar. As características da semente seriam idênticas às características do broto. E, portanto, você não teria nenhuma produção verdadeiramente. A produção só acontece convencionalmente porque as coisas não têm existência inerente, elas mudam.
Também nós podemos olhar para a próxima, que se as coisas são produzidas, elas também chegam ao final, não é? Elas cessam. Mas aqui nós estamos dizendo que elas não cessam. Significa que não existe uma cessação inerentemente existente. Embora as coisas normalmente tenham uma cessação, como a semente cessa de existir quando o broto surge, na verdade, a semente não cessa inerentemente, porque ela continua ali, de alguma maneira, no broto. A gente não chama mais de semente, mas o material ali que era da semente deu origem ao broto. Se aquilo fosse inerentemente cessado, não surgiria o broto. Então, nós vemos que a produção também acontece sem nenhuma cessação inerentemente existente das causas quando o resultado é produzido, ou da semente quando o broto é produzido, por exemplo. Aí, a próxima quinta da lista, e também ainda está dentro da ausência de sinais, que não são imaculados. Então, nós estamos olhando para o caminho agora do Bodhisattva, que o Bodhisattva vai atravessar para atingir a iluminação. Então, vai existir um lugar ali em que se as coisas fossem inerentemente existentes, as manchas precisariam ser retiradas, removidas, mas elas também não têm existência inerente. Quando nós falamos que elas não são nem maculados nem imaculadas, nós estamos dizendo que as máculas não são existentes inerentemente, as aflições mentais não são inerentemente existentes, porque elas podem ser desenraizadas, podem ser superadas. Você pode, no final, atingir a cessação no caminho, a cessação das aflições. Então, elas não são nem imaculadas e nem imaculadas, porque as máculas não são inerentemente existentes. Não tem nenhuma mácula existente. A próxima, não deficientes. Então, essa ideia de o meio pelo qual nós somos capazes de remover as aflições, isso também não tem nenhuma existência inerente no caminho. O caminho que nós estamos seguindo para atingir a iluminação, existem os antídotos para as aflições, mas isso também não tem existência inerente, porque isso também surge de causas e condições e age como um antídoto, mas ele não existe inerentemente. Caso contrário, de novo, teria muitas consequências. Ele não seria o antídoto não seria capaz de ter nenhuma mudança, ele estaria sempre presente. Isso que a gente chama de uma coisa que existe inerentemente. Então, isso tudo dizia respeito às causas. Então, as causas de produção, as coisas que produzem outras coisas, como uma semente que produz um broto, mas também no caminho. As manchas que nós temos no caminho não são inerentes, nem o caminho que remove aquelas máculas são inerentes, porque são causas. São as causas de aflição ou são as causas de liberação também, mas nenhuma delas são inerentes. Então, agora, os últimos dois. Então, se referem à ausência de desejos. Então, ele está falando sobre resultados agora. Então, o primeiro resultado ele estava dizendo que nessa frase, não são deficientes. Então, isso se refere ao resultado do caminho. Mas quando nós atingimos a iluminação, o estado búdico, e abandonamos as aflições e as marcas kármicas e todas as marcas da mente, isso é um resultado que nós obtemos, mas isso também não é inerentemente existente. Nada existe inerentemente, nem a própria bodeidade não existe inerentemente. Não existe como todos os abandonos, tudo que nós abandonamos no caminho, não existe dessa maneira. E o último, não realizado. E a ideia aqui é quando nós olhamos para o outro lado de atingir a iluminação, que é quando você é capaz de realizar completamente, atingir a completa realização, existem esses dois resultados. Então, abandonar completamente, a gente diz não deficiente, e não realização, porque também não existe nada inerentemente criado a partir desse resultado, essas realizações todas. Então, o estado búdico é atingido, mas, de novo, em nenhum momento o Buda disse que aquilo era inerentemente existente. Mas o Buda disse que nada existia de forma inerente. Nem as causas, nem os resultados
Os resultados vêm do abandono das aflições e da realização de todas as qualidades, mas nada disso tem existência inerente. Então, quando nós falamos sobre isso em relação ao caminho da visão, não é que o Bodhisattva, no caminho da visão, quando ele realiza diretamente a vacuidade, ele está realizando todas essas conceitualizações sobre tudo isso, que as causas inerentemente não existem inerentemente, os resultados também não existem inerentemente, mas ele está realizando a vacuidade de todos os fenômenos de qualquer coisa sobre a qual ele esteja meditando. Sobre o eu, por exemplo, ou quando ele entra na meditação, ele realiza a vacuidade diretamente, e essa vacuidade nega qualquer tipo de existência inerente de qualquer fenômeno. Então, é assim que nós entramos nessas três categorias, dessas três portas de liberação, de que todos os fenômenos são vazios de existência inerente, primeira, eles têm a natureza de não ter nenhuma existência inerente. Segundo, as causas não têm natureza inerente, essa porta da liberação, da ausência de sinais. E depois nós temos a ausência de desejo, que mesmo os resultados que nós desejamos atingir, esses resultados também são destituídos de existência inerente. Então, aqui nós vamos agora entrar na parte do texto que fala sobre o caminho da meditação. Então, deixa eu colocar de novo aqui esse texto. O que acontece quando você realiza a vacuidade diretamente no caminho da visão? No início, você sai da meditação, e a pessoa diz que quando ela sai da meditação, todas as coisas surgem como se fossem reais, mas elas não existem de forma real. E o praticante sabe que não. Então, essas aparências falsas são algo que, novamente, a gente pode prestar atenção, compreender que esse é o objeto de negação, é isso que nós precisamos refutar. Mas para o Bodhisattva, que tem essa realização direta, embora as coisas apareçam dessa forma, eles sabem que não são reais. Então, eles não acreditam nem por um instante. E, no fim, eles passam, então, para o próximo equilíbrio da meditação, que é essa parte que ele está apontando ali, logo depois que ele acessa a realização direta da realidade, é o caminho da liberação. Então, nós entramos no estado de meditação que nos traz para o caminho da meditação. E a gente vê que tem muitos estágios aqui, do segundo até o 10º, que acaba ali nesse território do caminho da meditação até o 10º grau, onde nós atingimos os obscurecimentos finais são eliminados e nós atingimos o estado búdico. Então, acho que eu nem falei disso antes, vamos falar rapidinho. Então, os obscurecimentos que nós estamos removendo são os aflitivos, primeiro, que são a ignorância e todas as delusões. Esses são removidos por todo o caminho até o 7º grau, o 7º nível, quando nós chegamos nessa letra H. Esse nível H é a liberação do samsara, comparável à liberação do samsara, porque até nesse momento o Bodhisattva removeu todos os obscurecimentos que mantêm o Bodhisattva no samsara, mas esse não é o objetivo dele. O principal objetivo é atingir a iluminação do não mais aprender. Então, ele precisa remover os obscurecimentos sutis. Os últimos 3 níveis do caminho do Bodhisattva, do caminho da meditação, o 8º, 9º e 10º, é aqui que eles removem o que é chamado de obscurecimentos ao conhecimento, ou em inglês ficou obscurecimentos cognitivos. A gente chama isso normalmente, mas são os obscurecimentos à onisciência. O que são esses obscurecimentos? Esses são as marcas da concepção de existência inerente e de todos os fatores de aparência dualista equivocada que surgem pela força da marca kármica. Desculpa, marca de concepção. Então, nessa última parte do caminho da Bodhisattva, eles estão removendo tudo que mantém aquela falsa aparência surgindo ali. Lembra quando nós falamos que quando o Bodhisattva sai do caminho da visão, daquele equilíbrio meditativo, todas as coisas parecem reais, como parecem para você e para mim agora. Mas eles não acreditam mais, nunca, nem por um segundo, porque eles têm aquela realização direta. Então, as coisas aparecem pela força desses obscurecimentos cognitivos. As aparências surgem por essas marcas que estão na mente.
por causa da ignorância que nós temos desde tempo sem princípio. Eles deixaram marcas na mente que causam essas aparências falsas. Essas aparências falsas, essas marcas que dão origem a elas, tudo isso precisa ser removido para que a iluminação seja atingida. Esse é o último véu de obscurecimento que nos impede de enxergar as duas realidades simultaneamente. Um Buda conhece a verdade convencional e a verdade última, a realidade convencional e última, em respeito a todos os fenômenos. Então, essencialmente, a mente do Buda é onisciente, ela conhece tudo. E nós precisamos remover esses obscurecimentos sutis, cognitivos, para atingir o estado de Buda. Então, vou falar um pouquinho mais sobre sobre o que acontece no caminho da meditação no Sutra. Então, aqui, quando nós temos essa sessão bem longa do Sutra, então, todas essas coisas estão sendo negadas, né? Que é o caminho da meditação. Então, eu vou ler a primeira parte disso. São os 5 agregados. Então, ele diz aqui, assim, Shariputra, na vacuidade não há forma, nem sensação, nem discriminação, nem fatores composicionais, nem consciência. Então, de novo, nós já ouvimos dos agregados como eles não são existentes inerentemente, não vou falar mais muito sobre isso. Mas aqui nós estamos refutando a existência inerente de tudo isso. O Bodhisattva continua se familiarizando com a vacuidade de todos os fenômenos no caminho da meditação. Então, ele pode examinar qualquer coisa e chegar à mesma conclusão, de que todas as coisas são vazias de existência inerente. E ainda assim, elas existem. Elas têm, mas tem uma imputação, mera imputação, elas têm uma originação dependente. E agora ele vai fazer conjuntos aqui, vários conjuntos. Então, e daí os objetos, então, olho, ouvido, então, e não há olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há forma visual, nem som, nem odor, nem paladar, nem objeto tátil, nem fenômeno. Então, nós vamos parar um pouquinho aqui e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, esse é o que nós chamamos de 12 fontes. Então, nós temos 2 conjuntos de 6. Então, são 2 conjuntos de 6. Eu queria ter 6 dedos aqui para mostrar isso, mas os primeiros 5, né? Os primeiros 5 que são o poder pelos quais nós conhecemos os vários objetos. Então, no budismo, nós falamos sobre esse poder, nós estamos falando, de acordo com o budismo, como sendo uma forma muito sutil, que é como se fosse uma matéria lúcida, uma lucidez clara que está embutida nas nossas consciências, nas 5 consciências. Como se fosse um fenômeno material, mas a gente não pode... Os cientistas não veem por microscópios nem nada, mas só por pessoas que têm um tipo de clarividência, que permite que essas pessoas vejam esses fenômenos sutis, que são materiais sutis, mas no seu olho, de acordo com o budismo, é o que empodera, dá o poder para o seu olho enxergar as formas visuais. Então, nós podemos falar desse jeito, como o budismo fala, ou só como o órgão, o olho, né, que os cientistas conhecem, a biologia conhece, tudo isso, sobre as várias partes do olho, a retina, a córnea, tudo aquilo que dá origem à visão, o nervo óptico que está dentro do cérebro, que processa a imagem visual, etc. Ou quer você fale isso cientificamente, da ciência ocidental, ou da visão budista dessa matéria sutil, nós precisamos de alguma coisa que empodere isso a conhecer os objetos. Então, para o poder do olho, tem a forma visual. Para o ouvido, nós precisamos do som. Para o nariz, o odor. Para o paladar, os gostos. Então, os vários gostos de todas as coisas, sabores. E para o corpo, então, tem o poder para conhecer as sensações táteis. Isso é muito único. Cada um deles é empoderado de uma forma única. Nós vemos sons, por exemplo. Nós não vemos odores. Nós não ouvimos imagens visuais. Não ouvimos sensações táteis. Cada poder sensorial tem o seu objeto particular. Então, nós temos a consciência mental, que é a 6ª consciência, que pode conhecer todos os fenômenos. Por isso que o objeto para ele é chamado de fenômeno, porque a nossa consciência mental tem a habilidade de conhecer todas as coisas. No final, ela vai se tornar onisciente, como o Buda, mas, essencialmente, nós podemos discernir os fenômenos por meio da consciência mental. É assim que nós compreendemos o mundo que está à nossa volta.
Então, para os poderes sensoriais, nós não dizemos que tem uma base física. Nós podemos dizer que na ciência ocidental que está no cérebro, que o nosso cérebro seria como uma CPU que permite a gente conhecer essas coisas. Mas no budismo a gente nem se fala em cérebro, ninguém fala sobre cérebro no budismo. Então, o poder sensorial mental é simplesmente um momento anterior da mente, que empodera você a conhecer esse momento, por meio da sua consciência mental. Isso. Então, para os 5 sentidos, nós temos alguma coisa física, para a consciência mental, não. Nós temos alguma coisa que é simplesmente um momento anterior de consciência. Nada a ver com o cérebro na visão budista. Então, essas são as 12 fontes. Então, as 6 coisas que empoderam você, as consciências que permitem que você compreenda, tome consciência dos fenômenos, e do outro lado você tem, então, os fenômenos que são conhecidos, que são os 5 objetos dos sentidos e a categoria adicional de fenômeno que é conhecido pela mente, pela consciência mental, certo? Agora nós vamos expandir essa lista um pouco mais, nessa próxima lista. Então, ele vai e segue. Não há elemento do olho e assim por diante, até inclusive nenhum elemento da mente e nenhum elemento da consciência mental. Então, o que é essa sentença aqui? Uma outra apresentação dos fenômenos seria que tem a ver com as 12 linhas, que seria uma outra coluna de 6. Então, nós temos os 6 poderes sensoriais, 6 poderes sensoriais, nós temos 6 objetos, e esses se repetem para o que é chamado nessa apresentação de 18 constituintes. Então, nós temos uma terceira coluna aqui, que são as consciências que são produzidas com base nas outras 2 colunas. Então, nós temos as 5 consciências corporais, sensoriais, e nós temos a 6ª consciência, que é a consciência mental. Então, em essência, é só uma outra forma de olhar para todos os fenômenos. Nós temos a primeira coluna do poderes sensoriais, que são matéria sutil, um momento anterior de consciência. Aí nós temos objetos que são conhecidos e nós temos as consciências que são geradas com base nessas 2 colunas. Em outras palavras, todas as coisas são destituídas de natureza de existência inerente. Eu quero dizer, antes de seguir adiante, que na vacuidade não há forma, etc. e tal. Todas as coisas que estão sendo negadas. Isso significa que elas não existem inerentemente, mas também se refere ao fato de que para o Bodhisattva que está realizando a vacuidade, nenhuma dessas coisas surgem. Por que elas não surgem? Porque o Bodhisattva está, por exemplo, se o Bodhisattva estava procurando a falta de existência inerente de uma cor, por exemplo, do azul, por exemplo, ele está olhando para um objeto que tem a cor azul e analisando, encontrando a vacuidade da cor azul. Quando o Bodhisattva realiza a vacuidade diretamente, ele descobre que você não tem como encontrar o azul existente inerentemente. Portanto, a única coisa que surge para ele é a vacuidade da cor azul. E o Bodhisattva, de novo, a gente estava falando antes, é água sobre água. A mente se funde com aquela vacuidade e nada mais aparece. Nada mais pode aparecer. Por quê? Porque nada existe inerentemente. Você está olhando, procurando o azul que existe inerentemente, você descobre que ele não existe inerentemente. Então, nós podemos falar desse ponto de vista que o que acontece na mente do Bodhisattva é que ele não encontra mais nenhum desses fenômenos convencionais quando ele reconhece a vacuidade. Mas isso também aponta para o fato de que eles não podem encontrar, porque elas realmente não existem inerentemente, que é isso que foi reconhecido, analisado. Faz sentido? Estão analisando a natureza inerente, a existência inerente do azul, eles não encontram isso, então ele pode dizer, não existe azul, não existe isso, não existe aquilo. Por quê? Porque ele não encontra, na perspectiva do Bodhisattva, da vacuidade que já é realizada diretamente, isso realmente não existe, porque não existe na mente do Bodhisattva. Mas isso não significa que isso não existe de forma alguma, porque, de fato, elas existem convencionalmente como imputação, mas elas não podem existir inerentemente. Então, todas essas negações estão falando sobre isso. Lama Zopa diz que é muito importante, quando nós olhamos isso, nós entendemos o que está sendo negado, qual é o objeto de negação. Não existe olho, nem ouvido, nem... Então, não existe nada ali inerentemente nesses fenômenos.
E assim que nós fazemos a recitação desse sutra, nós tornamos a recitação muito rica. Então, vamos voltar para essa lista. Nós não vamos detalhar muito, porque nós estamos acabando o nosso tempo aqui, mas não existe ignorância, nem extinção da ignorância, e assim por diante, até inclusive envelhecimento e morte, nem extinção do envelhecimento nem da morte. Se você estudar o Lamrim, especialmente o escopo mediano, isso é parte dos 12 elos da originação dependente. Os 12 elos começam com a ignorância e vai até o 12º, que é envelhecimento e morte. Então, da mesma forma, nós podemos analisar o que o Buda estabeleceu como nesse ensinamento profundo dos 12 elos. E nós vamos descobrir que nenhum deles tem existência inerente também. Não existe ignorância. E não existe extinção da ignorância. Você não se livra inerentemente da ignorância. E também não existe morte e envelhecimento inerentemente. Você também não se livra disso inerentemente. Porque a pessoa que pratica, ela vai envelhecer e vai morrer. Porque ela está sob o controle do karma e da delusão. Mas a extinção do envelhecimento da morte também não existe inerentemente. Nada existe inerentemente. Agora, a quarta nobre verdade. As 4 nobres verdades. Assim, também não há sofrimento, nem originação, nem cessação, nem caminho. Então, isso se refere ao fato de que, se nós olharmos para as 4 nobres verdades que o Buda ensinou, não há um verdadeiro sofrimento, nem originação verdadeira, nem sensação verdadeira, nem caminho verdadeiro. Nada disso também existe inerentemente. Existe convencionalmente, por isso que o Buda ensinou, nós precisamos compreender tudo isso, o que é o sofrimento, as causas do sofrimento, o fim do sofrimento e o caminho que leva ao fim do sofrimento. Mas eles não existem inerentemente, não podem ser encontrados por uma mente que analisa a existência inerente, porque eles não existem dessa maneira. E, por fim, não há sabedoria exaltada, nem realização e nem não realização. Então, quando nós olhamos do ponto de vista da sabedoria exaltada, nós podemos pensar que a sabedoria da vacuidade, que realiza a vacuidade, que nega toda a existência inerente de todas as coisas, que isso, então, é um estado superior. Então, isso pode ser que exista inerentemente, mas também não existe inerentemente. E aí nós vamos olhar a última parte, que é não realização. Realização como um objetivo, como liberação ou iluminação? Sim, existe convencionalmente, mas não inerentemente. E então, quer dizer que ainda não foi atingido, então eu posso dizer que essa não realização existe inerentemente, mas também não. Então, nem realização, nem não realização, nenhuma dessas coisas existem inerentemente. Agora, último ponto aqui. E aqui ele fala sobre o Samadhi semelhante ao Vajra, que é o final do caminho da meditação. Então, voltando para o gráfico lá, bem no finzinho aqui, do lado direito, vocês veem que tem essa faixa, essa linha que é um caminho ininterrupto aqui, essa linha diagonal aqui, antes do caminho do não mais aprender. Esse é o Samadhi semelhante ao Vajra. Quando você entra nesse Samadhi, você passa para o outro lado do estado búdico sem nenhum problema. Então, esse é o indestrutível, como Vajra. Não vai ser destruído de jeito nenhum. Esse é a última meditação, como ser senciente, e aí você se torna um Buda do outro lado da meditação, ali, daquela barreira ali. Então, vamos voltar, porque ele vai falar sobre isso. Por isso, Shariputra, como não há realizações, como não há realizações, os bodhisattvas confiam e permanecem na perfeição da sabedoria. Então, isso é o que acontece quando eles chegam naquele final do caminho, ao longo do caminho, especialmente no caminho da meditação, eles continuam confiando e confiam até o final. Eles confiam, por fim, eles removem os últimos obscurecimentos mais sutis, os obscurecimentos à onisciência, eles atravessam para o caminho do não mais aprender. Então, vamos passar para esse último caminho, que já não é mais o caminho do Bodhisattva, porque, na verdade, já é a própria iluminação, o caminho do Buda, é o caminho do não mais aprender. Então, você não precisa mais voltar para a escola nunca mais. Então, suas mentes isentas de obscurecimento e medo.
ao transcenderem totalmente todos os erros, atingem finalmente o nirvana. Então, a mente do Buda nesse mundo não tem mais obscurecimentos, porque os dois níveis de obscurecimentos, lembra, os aflitivos e os cognitivos, eles dois, esses obscurecimentos, a onisciência, que a gente pode chamar, esses dois tipos de obscurecimentos foram removidos. E é claro que não tem medo, porque o medo tem a ver com algum senso de base para o medo. Então, depois que você gera essa sabedoria, você não tem mais medo, os obscurecimentos foram removidos. E você desenvolve todas as qualidades que dão origem ao destemor dos Budas. Mas o Buda tem esse destemor inacreditável. Então, eles não tem mais nenhum erro na mente. Eles transcenderam tudo isso e eles atingem finalmente o nirvana. O nirvana do Buda geralmente é o nirvana sem base, porque eles não vão permanecer na paz, como os Hinayana fazem, eles atingem a liberação individual, mas eles também não vão permanecer no samsara. O Buda aparece no samsara, mas o estado dele de mente é de paz. Então, é uma categoria de nirvana sem base, sem base que a gente chama. Então, nós chegamos nesse último preceito de prática, que é uma instrução dada por Avalokiteshvara. Todos os Budas que residem nos três tempos também despertam, manifestem completamente para a insuperável, perfeita e total iluminação, porque confiam na perfeição da sabedoria. Então, ele está dizendo aqui a resposta para Shariputra, para um filho da linhagem, uma filha que como ele deveria treinar, como é que ele deveria praticar a perfeição da sabedoria, é isso. Você confia completamente na perfeição da sabedoria, na maneira que foi explicada. Então, realizando a vacuidade de todos os fenômenos, e por fim, você então atinge o estado de Buda. Então, lembra que nós falamos sobre as 4 categorias da perfeição da sabedoria? Esta é a real. Essa é a perfeição resultante, que é representada aqui pelo estado búdico, porque nós, no final, atingimos essa perfeição completa da nossa mente nesse ponto. Agora, vamos passar pelo mantra rapidamente, não vou conseguir explicar tudo, mas é importante compreender que o que é dito aqui é que isso é para os praticantes de faculdades superiores. Mesmo praticantes que estudaram a vacuidade, eles compreendem o significado da vacuidade, e os de faculdades superiores entendem tudo isso só com mantra. Então, a Avalokiteshvara deu toda essa explicação sobre todos os caminhos, e agora ele dá o mantra. Então, vocês sabem, mas o mantra realmente significa que é o que protege a mente. Então, esse mantra vai nos proteger completamente de todos os medos, de todos os obscurecimentos, porque no final nós vamos realizar a vacuidade. Então, eu vou ler toda essa primeira parte, onde ele fala sobre o mantra. Portanto, o mantra da perfeição da sabedoria, o mantra do grande saber, o mantra insuperável, o mantra igual ao inigualável, o mantra que pacifica totalmente todo sofrimento, por não ser falso, deve ser conhecido como verdadeiro. Então, tem 5 afirmações feitas aqui. O mantra da perfeição da sabedoria, o mantra do grande saber, o mantra insuperável, o mantra igual ou inigualável e o mantra que pacifica totalmente todo sofrimento. Isso se diz que corresponde aos 5 caminhos. Então, nós chegamos ao caminho do não mais aprender, onde você pacifica totalmente todo sofrimento. Então, poderia explicar mais aqui, mas eu não tenho como fazer isso agora, para deixar um tempo mais para o mantra. Então, na última sentença, ele diz, o mantra da perfeição da sabedoria é proclamado. Tayata Om Gate Gate certo? Então, vamos olhar para o mantra e o que significa, sobre o que ele está falando. Então, o início, a parte inicial, Tayata, muitos mantras começam com Tayata. Tayata, essencialmente, significa é assim, é assim. Então, Avalokiteshvara, nesse mantra, está falando assim, olha, é assim.
É assim que... É disso que nós estamos falando. Om, entre aspas, entre parênteses aí, o Lama Zopa sugere que a gente inclua sempre o Om, porque ele é uma sílaba única. Tem 3 partes essa sílaba. Quem conhece tibetano um pouquinho e o sânscrito, tem uma letra raiz e o som regular da letra raiz é o A. Então, essa é a primeira parte do Om. Depois nós temos o O, que é o que eles fazem com as sílabas no tibetano. Eles colocam um sobrescrito, assim, que vai sobre a linha, e daí dá o som de O. Então, começa com A, daí vai para o O, e depois tem a terceira sufixo, que é o M. M. Então, nós temos essas 3 coisas juntas aqui nessa sílaba Om. Isso representa o corpo iluminado, a fala iluminada e a mente iluminada do Buda. Que, claro, nunca estão separadas. Nós podemos pensar separadamente, assim que os Budas se comunicam pela fala, eles fazem coisas com o corpo, mas eles são uma mesma coisa, são o Buda, que são diferentes manifestações do comportamento do Buda, a mente, o corpo, a fala, mas são o Buda. Então, é isso que está encapsulado no Om. Geshe Dakpa, que comentou o Sutra do Coração, às vezes eu olho aqui o que ele falou, ele diz que o significado aqui do Om representa as 3 portas da liberação, lembra? A porta da vacuidade, ausência de sinal, ausência de desejo. Então, nós podemos dizer, dar significados diferentes, mas todos eles são combinados aqui no Om, na sílaba Om. Então, nós temos Teyata Om. Daí nós temos, de novo, os 5 caminhos de novo. Nós temos Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Swaha. Então, vamos olhar para cada um deles. O primeiro, Gate, significa o quê? Vá, vá. Como vá, vá. O caminho da acumulação e o caminho da preparação. Onde nós estamos começando no caminho. Nós precisamos ir. Avançar, vá, vá. O caminho da acumulação e da preparação para chegar nesse caminho da visão, onde nós vamos além. Paragate. Significa vá além do que normalmente você vê, da visão comum, para uma visão superior, para se transformar num Arya. E o Arya é o ser que tem esse insight superior. Então, nós temos Gate, Gate, Paragate. Parasamgate. Nos leva além do caminho da visão para o caminho da meditação, onde nós vamos muito além. Nós vamos muito além da visão mundana. Continuamos a desenvolver a nossa visão supramundana superior, até que, afinal, nós atingimos Bodhi, que é a iluminação, esse estado que todos nós buscamos atingir. Swaha, Bodhiswaha, significa que estabelece, que é estabelecido, estabelece a fundação da iluminação. Então, se refere ao 5º caminho, que é o caminho do não mais aprender. Então, se nós unirmos tudo isso, nós podemos dizer que é assim, vá além, vá completamente além, estabeleça a fundação da iluminação. Esse é o significado do mantra. Então, é um mantra muito rico, não é? Porque nos dá o significado de vacuidade, o Om tem as 3 portas de liberação, mas também informa como que nós precisamos avançar no nosso caminho, desenvolver a sabedoria, inicialmente ouvindo, aprendendo, depois, então, refinar isso, compreendendo melhor, contemplando, e aí, por fim, realizar a vacuidade diretamente. Então, vamos voltar para o Sutra e terminar. Então, nós temos na próxima parte a sentença final. Shariputra. É assim que o Bodhisattva Mahasattva deve treinar-se na profunda perfeição da sabedoria. Então, essa é uma afirmação final. Ele deu instruções como realizar isso, realizar todos esses fenômenos como destituídos de natureza, de existência inerente, e ele dá um mantra de faculdades mentais superiores. Então, esse é o mantra da Prajnaparamita, que a Avalokitesvara está pronunciando. É uma Buda feminina que chama
Prajna Paramita, que você pode fazer a prática e meditar sobre essa deidade, esse Buda, Prajna Paramita, recitando esse mantra. Então, no final, nós temos lá a primeira parte da conversa, onde o Buda dá permissão, aí tem a fala do Buda, pelo poder do Buda, pelas bênçãos do Buda, Shariputra, então, e Avalokitesvara tem essa conversa maravilhosa, esse diálogo maravilhoso. Agora nós temos a parte final, que é o Buda finalmente falando, que é o terceiro tipo de fala do Buda aqui. Mas nós temos primeiro um comentário da Nanda. Então, o Bhagavan surgiu daquele estado de concentração e louvou o Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara, dizendo: muito bem dito, filho da linhagem. É assim mesmo, é assim. A profunda perfeição da sabedoria deve ser praticada exatamente como você indicou. E até mesmo os Tathagatas se alegrarão. Tathagatas são os Budas. Então, os Budas se alegram com o que Avalokitesvara disse. Interessante que quando ele repete isso, ele diz duas vezes, né? Bem dito, e depois ele diz, é assim mesmo, é assim. Ele repete, porque ele está selando, dando esse selo de aprovação duas vezes. O que a Avalokitesvara disse é absolutamente correto, é isso aí, é a perfeição da sabedoria. Lembre-se que o Buda, ao longo de todo esse diálogo, o Buda só estava em meditação. Lembra? Falei como os Budas estão sempre em meditação da vacuidade, óbvio. E assim que eles agem no mundo, eles são capazes de agir no mundo com essa mente superior que eliminou todos os obscurecimentos. Então, eles simplesmente mostrando esse aspecto de saindo da meditação e dizendo muito bem dito, mas é como se ele desse aprovação ao que a Avalokitesvara compartilhou. Então, todos na audiência, na plateia, entenderam que eles podiam confiar no que o Avalokitesvara tinha dito. Então, nós temos o fechamento aqui. De novo, é considerado a fala do Buda. Ananda dando essas palavras finais. Quando Bhagavan assim falou, o venerável Sharavadiputra, o Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara e todos aqueles ao seu redor, juntamente com o mundo dos deuses, humanos, asuras e gandharvas, encheram-se de alegria e louvaram altamente o que fora dito pelo Bhagavan. Então, é como se todo mundo tivesse se alegrado no final. Todo mundo ficou muito feliz e o Buda, e feliz pelo Buda ter feito esse comentário, de Avalokitesvara ter compartilhado a sabedoria. Foi uma festa geral ali, todo mundo feliz com o que tinha acontecido, pela perfeição da sabedoria, entender o que realmente é. Então, não tenho mais muita coisa para dizer sobre o Sutra, então eu espero que vocês possam recitar e memorizar. É muito poderoso memorizar o Sutra. Se vocês puderem recitar quando vocês quiserem, é muito bom ter isso memorizado. É muito poderoso para remover obstáculos, os obscurecimentos, muito poderoso para nós lembrarmos e voltar para esse lugar de onde nós podemos lembrar que nós não podemos confiar nas aparências, nós precisamos enxergar através das aparências e compreender a natureza verdadeira da realidade. Então, eu vou abrir para uma ou duas perguntas, porque nós passamos um pouco do tempo, mas se tem alguma pergunta? Vocês podem fazer pergunta em português, escrever. A Cristiana tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. A pergunta é... Eu perdi a outra semana, mas eu queria saber exatamente o mantra. Com que frequência nós devemos recitar o sutra? Preciso memorizar. Como é que eu faço? Eu memorizo? Como é que você recomenda que eu faça isso? A explicação foi maravilhosa, então se eu quiser, para eu praticar o sutra, o melhor é memorizar. Então, ele não está entendendo direito a pergunta. Eu preciso memorizar o sutra, o mantra eu posso falar quando eu quiser, recitar quando eu quiser, meditação, como é que eu faço? Eu tinha perdido a primeira parte. Não, eu traduzi. Então, vou dizer que você pode usar o mantra sozinho, mas é muito bom fazer dentro da recitação do sutra. E você pode também
recitar o mantra muitas vezes, refletir sobre o significado do mantra, refletir sobre o significado da vacuidade enquanto você recita o mantra. Tem muitas maneiras de trabalhar com isso, mas eu diria para você que você tem permissão para fazer da forma que você quiser, o que for melhor para você. Eu vou contar uma história para você. Eu comecei a recitar o Sutra muitos anos atrás, acho que em 2000 ou 2000 e pouco, quando eu estava no programa de Master na Itália. Eu consegui, quando eu fui para a Itália, eu ganhei um desses... eu ganhei um mou que fazia adivinhação e eu levei isso comigo para a Itália e não tinha usado ainda. Quando eu voltei para o centro, eu decidi usar o mou. Então, eu joguei o mou, uns dados, perguntando o que ia acontecer, sei lá, o que os Budas tinham, sei lá, como é que seria aquele semestre. E eu tive um resultado horrível. Dizia, tipo assim, olha, muito perigo, vai acontecer muita coisa horrível. E eu não levei aquele muito a sério, então eu decidi jogar de novo. E eu recebi o mesmo resultado. Então, eu fui para o meu professor, Geshe Jampa Gyatso, e eu disse, olha, eu joguei esse dado e ele me falou a mesma coisa 2 vezes, alguma coisa muito ruim, o que eu preciso fazer? E ele disse, recita o Sutra do Coração todo dia, você vai ficar bem. Então, eu comecei a recitar o Sutra do Coração, e claro que eu memorizei, recitava todo dia em inglês, mas você pode recitar em português ou em qualquer idioma. E é bom, porque você recita quando você pode meditar sobre ele, quando você pode sentar ali só para sentir o poder do mantra, do sutra e do mantra. Então, quando eu chego no mantra, eu recitava muitas vezes o mantra. Então, era parte das instruções que eu tinha recebido do Lama Zopa Rinpoche. Então, eu faço isso todo dia. Mas depende de você, sabe? Você pode ter como uma prática juntas, né? O sutra, a recitação do sutra e do mantra, mas o mantra também pode ser recitado sozinho, certo? Tem outra pergunta aqui. O mantra foi dado pelo Buda ou por Avalokitesvara? Quem que recitou o mantra, né? Então, Avalokitesvara é aquele que recitou o mantra, mas eu tenho certeza que o próprio Buda foi a fonte desse mantra. Se você olhar o que aconteceu no Sutra, né? Pelo poder do Buda, pelas bênçãos do Buda. Então, tudo que Avalokitesvara disse, essencialmente, era o que o Buda estava dizendo para ele. É como se ele tivesse Avalokitesvara como um veículo para ele falar o que o Buda... Porque o Avalokitesvara representa esse Bodhisattva ideal. Então, nós podemos dizer que veio da mente do Buda e que Avalokitesvara falou. Ou também nós podemos dizer que é o mantra da Prajnaparamita, que é uma Buda, que representa essa sabedoria, que é a corporificação dessa sabedoria. Mas todos os Budas têm a mesma sabedoria. Então, não é Prajnaparamita tem uma sabedoria diferente de Avalokitesvara, que tem uma outra sabedoria, o Buda tem outra. Todos os Budas, homens, masculinos ou femininos, têm a mesma sabedoria. Então, é uma forma de enfatizar que Avalokitesvara é o Buda da compaixão. Então, ele tem um mantra dele próprio, que é o Mani Padme Hum. Todos vocês sabem. Então, nós podemos dizer que é o mantra do Avalokitesvara. É o mantra da perfeição da sabedoria, de Prajnaparamita. Mas, essencialmente, a fonte é o próprio Buda. A transmissão do Buda que aconteceu ali. Então, a corporificação daquela sabedoria é Prajnaparamita, essa Buda mulher. Então, não sei, é difícil responder. Mas porque nós estamos falando sobre essa ocorrência conjunta aqui da mente do Buda e a Avalokitesvara falando. Então, certo? Ok, não tem mais nenhuma pergunta. Bom, foi muito bom compartilhar tudo isso com vocês. Então, saibam que existem muitas mais coisas que poderiam ser ditas se tivesse mais tempo. Existem outros recursos também que vocês podem acessar, especialmente o livro do Dalai Lama sobre isso. Sutra do Coração é o livro do Dalai Lama traduzido para o português, é um bom recurso também para mais detalhes, e vocês podem estudar em mais detalhes no programa básico do FPMT, que
dar essas instruções também. Então, vamos fazer uma dedicação de todo o nosso tempo aqui juntos esta noite, bem como na outra semana. Então, vamos pensar nessa ideia de nós sermos capazes de atingir a iluminação pelo que nós fizemos aqui. Voltar nossa mente para esse tema é tão profundo. Nós fomos tão afortunados de ter essa oportunidade de estarmos aqui juntos fazendo isso. Então, vamos nos sentir gratos agora pela oportunidade que nós tivemos, dedicar todos os potenciais positivos aqui, toda essa energia, para que nós mesmos possamos atingir a iluminação e conduzir todos os seres à iluminação também. E daí nos dedicamos também para a boa saúde e longa vida dos nossos preciosos mestres, porque nós vemos o quanto nós precisamos desses professores para nos ajudarem no nosso caminho. E de realizar a vacuidade é uma coisa difícil, nós precisamos dos professores, nós precisamos de guia, nós precisamos de orientação, nós precisamos da habilidade deles nos conduzirem no caminho até que nós possamos atingir a iluminação pelo bem de todos. E, por fim, nós dedicamos a todos aqueles que estão no nosso coração nesse momento. Muitas pessoas que cada um de nós conhece, que estão sentindo alguma dificuldade, talvez doentes, ou talvez tenham falecido. Qualquer pessoa que você pense agora, nesse momento, você pode enviar essa energia, nesse espírito Mahayana, de oferecer para eles toda a felicidade que eles buscam e remover todo o sofrimento deles. E que isso também possa acontecer para todos os seres, para que todos possam atingir a iluminação. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Ai, que querido. Obrigada, pessoal. Desculpem a correria.